Sim, eu tinha expectativas absolutamente errôneas sobre essa leitura. A única coisa que eu sabia é que essa HQ tinha recebido 3 prêmios Eisner, que são um dos maiores prêmios do mundo das HQs, e que contava a história de uma menininha chamada Karen, que se desenha como uma lobismoça. E ela vê que ela é uma lobismoça detetive, assim, e aqui na capa tem essa moça, parece saída de um filme de terror no ar. Isso era tudo que eu sabia dessa história. Eu nunca tinha lido nenhuma resenha, eu nunca tinha visto nada além disso. Então eu achei que era uma história engraçadinha, né? E deve ter monstros também, parece ser mó divertido. Mas não, ela é uma história muito mais pesada do que isso, mais do que transparece por essa capa. Esse livro, ele é o diário da Karen, que é essa menininha aqui. Ela sempre se desenha como uma lobismoça, né? Ou uma lobisomem fêmea. Então, aqui no diário dela, você pode ver que ele é realmente um caderno, né? Tem toda essa pauta bem característica, super bonitinho. E isso durante toda a história vai acontecer. A Karen, ela ama monstros, ela ama filmes de terror, ela adora ver desenhos e ela gosta muito de desenhar os monstros também. Então ela imagina eles ao longo das páginas e desenha diversos monstros. O seu irmão mais velho, que é o DZ, ele também é artista e ele sempre incentivou a Karen a desenhar. Quando ela era pequenininha, ela desenhava com beterraba e depois ele começou a comprar as canetas para ela usar, tudo isso. Eles têm uma relação muito bonita, dá pra perceber que realmente tem um afeto muito importante entre os dois e ele tá sempre lá, o DZ tá sempre lá pra proteger e ajudar a Karen. Apesar de ele não ser o melhor exemplo de adulto que a gente possa imaginar, como a gente vai vendo. A Karen também tem uma mãe, que também é uma figura de bastante afeto nessa história, elas têm uma relação muito bonita. E ela não tem pai, ou, como diz o DZ, ela, claro que ela tem pai, só que ele não aparece mais. Eles vivem num apartamento porão, ou seja, que fica abaixo do nível da rua, né? Na Chicago dos anos 60. A Karen, ela vai falar pra gente que ela não tem muitos amigos na escola, porque eles acham que ela é esquisita. E ela tinha uma grande melhor amiga, que se chama Missy, né? Só que a mãe da Missy achava que a Karen era uma má influência pra ela. Então ela acabou afastando as duas. E tudo vai começar no dia em que a vizinha de cima da Karen, que é a Anka, essa moça bonita aqui da capa, ela é encontrada morta com um tiro no peito, deitada na cama, e o apartamento está fechado. A Anka era uma pessoa muito legal com a Karen, ela sempre dava uns lanchinhos pra ela sempre foi muito simpática, brincava também. Então a Karen resolve que ela vai investigar o que aconteceu, porque ela quer descobrir o que aconteceu. E ela começa a investigar e pesquisar as coisas e todas as pistas dela, ela vai escrevendo no caderno. Ela pega emprestado do irmão DZ uma capa, não, sobretudo, e um chapéu de detetive. Então ela passa grande parte da história andando por aí vestida de detetive de filmes. Esse livro, ele vai falar sobre a infância em um lugar bem longe do ideal. Então, uma infância que tem muita violência, tanto perpetradas por crianças como por adultos, tem inclusive violência sexual, e também vai falar muito sobre a busca da identidade, sobre preconceito, sobre racismo. O fato da Karen se desenhar como um monstro já fala um pouquinho, né? Como ela acha que ela é em relação à sociedade. Como as pessoas veem ela de uma forma pejorativa, como as crianças na escola. Só que em vez de ela ficar triste com isso, ela resolve abraçar essa personalidade, ela resolve abraçar o fato dela ser um monstro diferente das pessoas com todas as forças. Isso também faz com que ela se afaste um pouquinho da sua busca por identidade, das suas questões pessoais, né, de se encontrar, já que ela está numa época de muitas mudanças, nessa pré-adolescência, em que talvez as coisas comecem a ficar bastante confusas e as crianças prefiram fechar os olhos para esse tipo de mudança e eu sou um monstro mesmo e é isso aí, e não ter que encarar isso de frente. Tem outra coisa muito interessante nessa história, que é a relação da Karen com a arte. Durante o livro, ela vai diversas vezes ao museu, ela fala que o irmão dela leva ela várias vezes ao museu também. E ela tem uma relação muito bonita, muito idiosincrática com as pinturas. Ela consegue entrar nas pinturas, então ela interage com os personagens, ela sente os cheiros, ela sente os sabores dentro da pintura, ela sente o vento batendo. Ela tem uma relação com a arte muito, muito bonita. Existe uma forte referência autobiográfica da Karen com a Emil Ferris, que é a autora desse livro. Ela também viveu em Chicago na década de 60, que era um lugar não muito bom para crianças, né, cercado de violência, e ela também foi uma criança apaixonada por monstros e filmes de terror. O drink escolhido para essa leitura faz referência a essa cidade em que se passa toda a ação, que é Chicago. O drink se chama Chicago Fizz. Os espíritos que a gente utilizou foram rum e também vinho do Porto. Além disso vai clara de ovo, limão siciliano e uma bebida gaseificada.
Não se esqueçam que amanhã vai ter o vídeo do passo a passo do drink aqui no canal. E hoje a gente não tem só drink para esse livro não. A Lisley do Instagram Orelha do Livro, ela preparou uma playlist especialmente para esse livro aqui. Para quem não conhece a Orelha do Livro, por favor vá conhecer. Ele é um projeto super legal e ela monta trilhas sonoras para os livros. Ela já tem várias prontas, o canal agora vai completar 1 ano, né? O Instagram vai completar 1 ano. E ela já fez O Velho Mar, o Retrato de Dorian Gray, O Peso do Pássaro Morto, tem muita coisa legal. Então procurem a Lisley no Orelha do Livro, tanto no Spotify, onde ficam as playlists, quanto no Instagram, vocês não vão se arrepender. Os quadrinhos, eles são uma junção, né, de uma história com o desenho. Então eu preciso falar um pouquinho sobre o traço da autora, que eu achei muito interessante. A construção desse diário aqui é um primor, né? Para começar, por aquele detalhe que eu falei, né, de ser um caderno pautado, que é muito legal. E quase tudo é em preto e branco, só que a gente encontra alguns detalhes coloridos ao longo da leitura. Às vezes em pequenos pontos, pequenos detalhes e às vezes numa cena inteira, num desenho inteiro, muito colorido. É um espetáculo visual, são tantos pontos, são tantos detalhes desenhados em toda a obra que às vezes você já acabou de ler faz muito tempo aquela história, mas você continua passeando os olhos por todos os cantos da página porque é tudo muito bonito. E quando a gente fica sabendo da história da autora, esse livro fica ainda mais especial e esses detalhes ficam ainda mais interessantes. A Emil Ferris passou por muita coisa que é digna de filme de terror. Em 2001, aos 40 anos, ela recebeu uma picada de inseto e ela acabou pegando febre do Nilo Ocidental, que é uma doença viral, né, que pode causar sintomas desde só uma dor de cabeça, sintomas leves, até um quadro neurológico grave, que foi exatamente o que ela teve. 3 semanas depois de dar entrada no hospital, a Emil acorda na cama e ela está paralisada das pernas para baixo e sem a movimentação da mão direita, que era a mão que ela usava para desenhar. Então ela teve que a partir daí se recuperando com fisioterapia para voltar a ganhar esse movimento, reaprender a desenhar com aquela mão que estava inutilizada, reaprender a andar, tudo isso. No começo e durante muito tempo, inclusive fazendo esse livro, ela teve que prender com durex a caneta na mão porque ela não tinha força para segurar. Então ela amarrava a caneta para conseguir fazer os traços. E mesmo com essas dores, pela posição desconfortável, pela essa dificuldade, ela chegou a trabalhar até 12 horas por dia desenhando essa história. Claramente, a Emil Ferris foi extremamente bem sucedida nesse processo de reaprendizagem de desenho, né? Tanto que ela chegou a receber o título de mestre em Belas Artes pelo Instituto de Chicago, Instituto de Artes de Chicago. Outra coisa interessante do processo de criação desse livro é que ele realmente foi desenhado num caderno pautado, por isso que ele tem essa aparência. E foi todo feito com caneta esferográfica e canetinhas, um trabalho incrível. Para completar a dificuldade, o quadrinho dela foi recusado por diversas editoras antes de ser aceito. E aí, finalmente, quando ela conseguiu uma editora e foi feita a impressão na Ásia e o navio estava vindo com um carregamento de 10.000 unidades, né, 10.000 livros para os Estados Unidos, o carregamento ficou parado no Canal do Panamá, porque a empresa de transportes tinha várias dívidas, então confiscaram todo o carregamento, ela perdeu tudo de novo. Finalmente, em 2017, ela conseguiu publicar nos Estados Unidos e agora esse livro aqui está no Brasil, se eu não me engano, desde 2018, publicado pela Companhia das Letras no selo Quadrinhos na Companhia. O segundo volume desse livro já foi lançado nos Estados Unidos e eu realmente espero que ele venha para cá logo, porque eu quero muito saber a continuação dessa história. O final ele deixa bastante cliffhanger, ele deixa bastante coisa para ser resolvida, muitos mistérios acontecendo ainda, então eu estou bastante ansiosa para isso. Não se esqueçam que tem drink amanhã, tanto no Instagram quanto aqui no canal. E também não deixem de conhecer a Orelha do Livro, a Lisley da Orelha do Livro, para vocês verem uma playlist incrível para esse livro. Um livro bom desses, né, com esses desenhos maravilhosos, uma playlist e um drink próprio, vocês não encontram todo dia, né? Não percam! A gente se vê na próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!